Portugal, décadas de 1960 e 1970. Um país aprisionado pela ditadura e pela guerra que ceifava cada vez mais vidas em África. Entre os católicos, resistência, luta e empenho na construção do regime democrático. Foi pela verdade e pela justiça que o cardeal Cergeira incentivou os jovens a contornar a censura. Deu-lhes força e disse: avança. O que é verdade tem que ser posto cá fora. Que Frei Bento Domingos escondeu presos políticos no convento. Havia 2 quartos livres e eu enchi-os com presos políticos e levava-lhes a comida. E que, já depois do 25 de Abril, Pedro Roseta percorreu o país a explicar à população o que é que a existência de eleições significava. Perguntavam muito como é que se votava, o que era o voto, não sabiam todo, não é? Há 50 anos, quando a democracia chegou a Portugal, a defesa da dignidade humana e a participação política eram temas que há vários anos mobilizavam uma parte significativa dos católicos. O meu nome é Ana Catarina André. Este é o Igreja e Liberdade, um podcast da Renascença em 5 episódios sobre o papel dos católicos na transição democrática e sobre as transformações ocorridas na Igreja neste período, com o relato de alguns dos seus protagonistas. Tem contextualização histórica de Paula Borges Santos, numa parceria com o IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais. Uma história que começamos a contar pela luta contra a guerra colonial e a resistência à ditadura. Episódio 1. O quarto secreto e a vigília que acabou na prisão. 26 de novembro de 1973. A jovem professora, Luísa Sarsfield Cabral, estava em casa, ao final da tarde, a preparar uma aula, quando a PIDE lhe bateu à porta. Achei esquisito, não estava à espera de ninguém, eu tinha tudo um bocado controlado. Fui espreitar ao buraco da fechadura e vi que eram uns homens altíssimos, cá estão eles. E depois eles tinham a porta aberta para o quarto. Eu disse: pronto, não há nada a fazer, são eles. O quarto era um anexo da casa, onde estava guardada documentação sobre a guerra em África. Um espaço que era também usado no circuito de distribuição do Boletim Anticolonial, uma publicação clandestina feita por um grupo de católicos que lutava contra o regime. Entretanto, andavam aos saltos em cima das mesas, depois atirámos para o ar, pois havia lá, tinham chegado fotografias grandes dos massacres de Viriamo, tinham acabado de chegar, eu ainda não os tinha arrumado, então estavam ali, e eles atiram aquilo pelo ar, e dizem: olhem para isto, olhem só para isto. Há alguns meses, Luísa Sarsfield Cabral aceitara o pedido do amigo, o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, para arquivar em sua casa um conjunto de documentação sobre a guerra nos territórios ultramarinos, como Angola e Moçambique. O Nuno tinha muito material em casa de coisas que se passavam na guerra colonial e tinha imenso material e gostava de o pôr em algum sítio. Eu, entretanto, tinha alugado a casa, havia um quarto livre que dava para a rua, daquelas casas que têm uma porta que dá para as escadas. O Nuno sabia disto tudo e lembrou-se que aquilo podia ser um bom sítio para pôr o material que tinha. E veio falar comigo, como sempre, uma conversa muito aberta, em que ele me disse os riscos que podíamos ter. O risco era a cadeia. E falámos nisso e pronto, e aceitei. A existência deste quarto secreto faz parte de um de muitos episódios da história da resistência dos católicos à ditadura, que, sobretudo, a partir de 1965, se mobilizaram para defender a paz e lutar contra a guerra nas colónias portuguesas. Luísa Sarsfield Cabral e Nuno Teotónio Pereira, juntamente com a mulher deste, Natália Teotónio Pereira, eram alguns desses católicos que, até à queda do regime, em 1974, se envolveram em diversas atividades clandestinas,
entre as quais a defesa de presos políticos, o apoio aos perseguidos pela ditadura e a criação e divulgação de publicações que questionavam as políticas, primeiro de Salazar e depois de Marcelo Caetano. Fizeram parte da Cooperativa Cultural Pragma, criada em 1964, na sequência da publicação da encíclica do Papa João XXIII, Pacem in Terris, sobre a paz entre os povos. Chegaram a reunir-se em Espanha com opositores ao regime fascista espanhol e ajudaram dezenas de rapazes a fugir de Portugal para escaparem à tropa e à guerra colonial. Luísa participou numa dessas ações em Marvão, no Alto Alentejo, onde o casal Teotónio Pereira tinha uma casa. A irmã de Luísa, Teresa Sarsfield Cabral, bem como o dominicano Frei Bento Domingues e o advogado José Manuel Galvão Teles, também lá estiveram. O esquema incluía um suposto piquenique à beira-rio. E a certa altura do piquenique, a minha irmã e eu levantámos-nos e os dois rapazes que também se levantaram, fizemos aquilo que estava combinado, não é? Subimos uma colina que ia dar ao muro de fronteira, íamos assim como se fôssemos dois pais namorados, a subir por ali em cima e chegámos ao muro e eles treparam, puseram os pés nos nossos ombros e saltaram e foram para o outro lado. E depois deslizámos assim muito junto ao muro, assim, muito rente, até chegarmos ao rio e aí atirámos-nos ao rio e fomos a nadar até ao piquenique. E continuámos o piquenique, como se nada fosse. Com o apoio de um grupo de freiras, que lhes arranjaram um espaço, primeiro no Colégio das Dominicanas, no Restelo, e depois no Colégio das Franciscanas Missionárias de Maria, passaram a reunir-se para rezar e para trocar informação. Os terceiros sábados foi uma ideia da Natália. A Natália tinha montes de ideias, estava sempre a ter ideias. E eram missas ao terceiro sábado, que sem deixarem de ser missas, eram também uma combinação para haver troca de informação entre as pessoas, uma informação secreta depois, quer dizer, eu lembro de ter encontrado Joaquim Pinto Andrade, padre também, angolano, também era muito meu amigo, eu visitei muitas vezes, que ele teve em prisão domiciliária num convento em Valadares. Havia realmente muita informação de padres que estavam fugidos, que era preciso ir dar assistência, tudo isso passava ali, a gente era informada. Estas missas nunca foram sinalizadas pela PIDE e prolongaram-se durante cerca de 2 anos. Mais tarde, quando o Nuno Teotónio Pereira e Luísa Sarsfield Cabral combinaram usar a casa da professora para guardar material proibido, inventaram uma história para contar à PIDE caso um dia a polícia aparecesse por ali. Mas eu tinha combinado com o Nuno, tinha uma história combinada para ver se nos se escapávamos, não é? Isso não implicávamos mais ninguém, que era um engenheiro, já nem sei muito bem como é que era a história, mas era um engenheiro eletrotécnico, nós sabíamos o nome, sabíamos a renda que ele pagava, tínhamos aquilo tudo e pronto. Mas eu quando vi que eles entraram para o quarto, percebi que isto não há nada a fazer, mas continuei sempre a dizer a história, não dizia mais nada. Eu não sei nada do que isto é, não faço ideia. Mas as provas estavam ali e a jovem professora acabou por ser levada para a prisão de Caxias. Para um interrogatório, para uma sala muito grande, cheia de máquinas de escrever, e eles a escreverem, barulho, e pronto, e começaram-me a interrogar. E eu sempre a dizer a mesma coisa, não sei o quê, era um agente técnico, que era não sei quantos, chamava-se não sei o quê, não sei o que mais. E a senhora desespera-nos, a senhora daqui a pouco está aqui a dançar em cima da mesa que a gente vai lhe bater. E foram buscar um cacetete, mas não bateram. Horas depois, começava a tortura do sono. E dormi, à meio da noite, acho que era meia-noite, uma carcereira veio-me acordar. Mas, por amor de Deus, vieram-me acordar e eu ainda agora tomei um Valium. Pronto, eu não devia ter tomado. Eu era muito ignorante de regras desse género, não sabia. Pronto, então aí começou a tortura do sono. São 4 dias e 4 noites, não se dorme, eles interrogam. A gente anda com a cabeça a andar à roda, mais ou menos. Estive lá os 4 dias e 4 noites. Como Luísa, outros católicos foram presos pelo regime. Uma oposição que, de acordo com a historiadora Paula Borges Santos, começa a surgir muito antes, ainda na década de 1940, numa fase em que o Estado Novo
que havia sido instituído por Salazar em 1933, tinha pouco mais de uma década. Nessa altura, a resistência dos católicos devia-se sobretudo à política social e económica do regime. Um dos momentos mais marcantes dessa altura foi protagonizado por Dom António Ferreira Gomes, bispo do Porto. A 13 de julho de 1958, no rescaldo das eleições marcadas pela candidatura de Humberto Delgado à presidência da República, Dom António Ferreira Gomes envia uma carta a António de Oliveira Salazar, presidente do Conselho de Ministros, em que critica a situação política, social e religiosa do país. Ouvi e li com o maior interesse o discurso de Vossa Excelência de 31 de maio. Enquanto trata das políticas externa e ultramarina e do problema económico, salvo as pequenas diferenças, não pude senão admirar a lucidez de raciocínio e o bem fundamentado das posições. Quando, porém, cheguei ao problema social, tudo começou a ser difícil. Palavras que acabariam por conduzir o bispo do Porto ao exílio durante uma década. Uma situação que, segundo a historiadora Paula Borges Santos, causou estranheza. É um momento de perplexidade para os setores católicos, mas não dá origem a uma oposição mais organizada. É mais um momento em que há uma perplexidade generalizada com uma manifestação de força inédita até aí do governo em relação a um bispo. Compreende-se perfeitamente a mensagem que Salazar quer passar, que é nenhum bispo pode pronunciar-se publicamente sobre questões mais políticas. De qualquer forma, esse poderia ter sido o momento de surgimento de um partido católico, típico do pós-guerra, mas não há força, não há vontade política da parte dos setores católicos em oposição ao regime que resultem nessa iniciativa. Com o início da Guerra Colonial em 1961, há mais um motivo para que mais católicos critiquem o regime, dentre os quais se destacam aqueles que ficariam conhecidos como católicos progressistas. Pedem o fim da guerra e alertam para a violação dos direitos humanos nas colónias. É numa altura em que o catolicismo está em diálogo com outros referenciais, com referenciais da sociologia, uma sociologia moderna já, novas preocupações sociais e também com correntes políticas que até o fim da Segunda Guerra Mundial são consideradas correntes que estão em oposição direta ao catolicismo, por exemplo, o socialismo. Começa a haver uma abertura, um diálogo, que é muito inspirado naquilo que é a realidade dos católicos em França, por exemplo, o diálogo com os comunistas, e, de certa forma, há uma leitura de vários autores em Portugal que começa a aproximar esses católicos que têm outras aspirações e que têm outras interrogações, que, através dessas leituras de contactos que têm com o exterior, acabam por ir fomentando uma nova consciência. Já lá vai Pedro Soldado, num barco da nossa armada, e leva o nome bordado num saco cheio de nada. Triste vai Pedro Soldado, triste vai Pedro Soldado. Em 1963, Frei Bento Domingues era assistente da Juventude da Igreja do Cristo Rei no Porto, o primeiro movimento misto de jovens católicos. Nesse ano, os jovens organizaram uma exposição chamada O Mundo Interroga o Concílio, que acabaria por ser fechada pela PIDE. Com eles estava Frei Bento Domingues. E então era assim, um retrato do país. E os da extrema-direita, jovens também, mas não pertenciam à Juventude de Cristo Rei, foram fazer a visita e disseram: isto é um pavilhão soviético. E eles resolveram fazer uma visita oficial dos jovens do Porto à exposição. Aquilo reuniu imensa gente.
Só que de repente me avisaram, olha que a PIDE vai intervir. Eu avisei os que eram da organização dos associativos, fossem por outra porta, vissem a exposição para cumprir e que se pudessem andar. E eu coloquei-me na frente da porta do salão e disse, hoje está fechado. E de repente havia um grande murmurinho, muitos jovens, muitos. Os que mais excitados eram os que eram contra aquilo. E a PIDE enganou-se, levou esses presos. Incidentes que obrigaram este padre dominicano a deixar o Porto e a instalar-se em Lisboa. Nesse ano, Frei Bento Domingos envolveu-se no Direito à Informação, uma organização clandestina que criara uma publicação sobre a guerra colonial e os problemas de Portugal, e que, a certa altura, passou a chamar-se Boletim Anticolonial e que passava pela casa de Luísa Sarsfield Cabral no circuito de distribuição. Frei Bento Domingos esteve ligado também à revista O Tempo e o Modo, criada por católicos progressistas como António Alçada Batista, João Benar da Costa e Pedro Taman, e que acabou por integrar outros nomes como Mário Soares, Jorge Sampaio ou Medeiros Ferreira. O país estava farto de guerra, mas ao mesmo tempo, como era tudo muito vigiado pela polícia secreta, pela PIDE, tudo se acanhava. Quer dizer, no meio disto tudo mais vale isto do que estar na cadeia. E eu achava aquilo esquisito. E então o que me parecia sempre é que apoiar, participar, lutar por tudo o que era acabar com a guerra, começar um novo país, tudo em que podia fazer alguma coisa e que outros estavam a fazer e organizar, eu embarcava sempre. Numa missa para crianças, em Caxias, Frei Bento Domingos acabou por chamar de novo a atenção da polícia política. Li o texto, que era desse domingo, e digo, vês, aqui não se fala nada de guerra. Olha, se vocês não aprenderem a fazer guerra, depois os outros países também aprendem a não fazer guerra, e depois ides jogar futebol ou outra coisa que quiserdes, mas não ides aceitar neste Natal nenhum presente de guerra. Ou fazeres isto ou não vale a pena vir à missa. Eu era professor de teologia já, da Ligarias. Fulano tem de ir a António Maria Cardoso. Na rua António Maria Cardoso ficava a sede da PIDE, onde Frei Bento Domingos foi interrogado. Eu vi uma coisa que me deu muita segurança no interrogatório, que eles não sabiam as coisas clandestinas onde eu andava metido. Não sabiam nada do que eu andava. Eu cheguei a ter um quarto onde era nesse convento, nessa altura. Havia 2 quartos livres e eu enchi-os com presos políticos, pessoas ameaçadas ou que já tinham estado, e levava-lhes a comida. Porquê que andava nessas coisas? Eu devo dizer que, por razões evangélicas, eram claras, mas era um bocado também um nojo, um absurdo de um país estar como seja uma prisão. Pode ser, tem de rebentar. Além destas atividades, o dominicano fez parte também da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, uma organização criada em 1969, da qual faziam parte figuras como o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, o compositor Lopes Graça e a poetisa Sofia de Melbreiner. O grupo recorria a alguns dos deputados da Assembleia Nacional para tentar libertar homens e mulheres que tivessem sido detidos em dissidência com o regime. Fui muitas vezes com a Sofia e o Lopes Graça. Era um músico, uma poeta
e eu, padre. Éramos três que íamos muitas vezes. Quando eram pessoas que eram presas e a gente sabia que aquilo era muito absurdo, íamos lá pedir a libertação. A gente sabia que este era amigo daquele, que aquele... E a gente tinha de encontrar formas de intervir. E para aqueles, na Assembleia, que era fascista também, a gente tinha de alguns pontos, algumas pessoas, tudo para intervir e levar o problema. Uma comissão que não se limitava a defender católicos. Antes, cada grupo político defendia os seus. A comissão não lhe interessava nada se era comunista, se não era comunista, se era isso, se era aquilo. A particularidade desta comissão é que não havia os meus presos políticos. Eram presos políticos, se tivesse simpatia ou não por aquela corrente política, isso não tinha importância nenhuma. A única razão de ser da comissão é defender os presos políticos, sejam eles quem forem. E eu acho que isso foi um avanço enorme para unir as diferentes tendências, porque viam a eficácia disso. A 1 de julho de 1970, o Papa Paulo VI recebeu no Vaticano os líderes de 3 movimentos independentistas: Amílcar Cabral, do PAIGC, Agostinho Neto, do MPLA, e Marcelino dos Santos, da Frelimo. Uma audiência que durou apenas 7 minutos, mas que não foi bem vista pelo governo português e que, por outro lado, lembra a historiadora Paula Borges Santos, foi entendida pelos católicos progressistas como uma confirmação das suas ações. O governo português sente que se trata de um gesto de agravo a Portugal e há uma mobilização da diplomacia portuguesa para fazer notar ao Papa Paulo VI o desagrado do governo português. Os católicos em dissidência com o regime vão considerar esse gesto do Papa um fortíssimo sinal de que o Vaticano se dessolidarizava com o Estado português e que esse sinal dado com essa recepção valoriza as causas em que estão empenhados e é uma justificativa para as críticas que esses setores católicos fazem àquilo que chamavam a conivência das autoridades religiosas em Portugal com a política colonial do regime e com o esforço de guerra. Um ano antes deste encontro com os líderes africanos dos territórios ultramarinos, o Papa Paulo VI tinha instituído o Dia Mundial da Paz, que foi celebrado pela primeira vez a 1 de janeiro de 1968. Uma data que foi assinalada, no ano seguinte, na Igreja de São Domingos, em Lisboa, para a qual Sofia de Melo Brainer escreveu propositadamente a Cantata da Paz, interpretada por Francisco Fanhais. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Após esta vigília contra a guerra colonial, que contou com mais de 100 de fiéis, entre os quais Nuno Teotónio Pereira, Francisco Sousa Tavares, Luís Moita e Catalina Pestana, houve outra, talvez mais memorável pelas consequências que teve. A 30 de dezembro de 1972, o grupo que se reuniu na Capela do Rato, em Lisboa, e que juntou outras pessoas sem motivações religiosas para uma vigília pela paz, discutiu a situação nas colónias e o direito à autodeterminação dos povos. Um momento de debate que deu origem a várias moções e que acabou no dia seguinte com a invasão da polícia. Jorge Vemans era um dos católicos que ali estava. A invasão da capela pela polícia de choque foi brutal e metia medo, sim, sem dúvida. Depois de várias insistências para sairmos da nossa resistência, nessa altura sim rezámos, na altura em que Portugal altifalantes nos queriam obrigar a sair da igreja. Lembro-me que respondemos com orações, Pai Nosso, Ave Maria,
fomos rezando e resistindo, até que alguns de nós foram arrastados para fora da capela à força e finalmente, quando percebemos que já estávamos no limite daquilo que podia ser nossa resistência, lembro que o Nuno Pereira foi barbaramente empurrado, puxado e agarrado por 2 polícias e aí a determinada altura éramos cerca de uns 80, meteram-nos em carrinhas e fomos todos levados para a esquadra do Rato, onde fomos identificados. Desses 80, cerca de 20 acabaram detidos. Jorge Vemans foi preso em Caxias, onde esteve em isolamento. Entretanto, a Capela do Rato tinha sido selada pela polícia, quando os padres António Janela e Armindo Garcia ali chegaram mais tarde para celebrar missa. Apesar da decisão das autoridades, tinham instruções do Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, para que o culto religioso se mantivesse. E assim foi. Entraram e celebraram as missas previstas, mas a polícia não gostou e, no final da última Eucaristia, levou os 2 sacerdotes para a sede da DGS, a Direção-Geral de Segurança. Dom António Ribeiro enviou de imediato o seu secretário para tentar libertar os 2 padres da prisão, mas como um deles continuou detido, foi o próprio Patriarca de Lisboa a ir buscá-lo, como recorda o padre António Janela. O Sr. Patriarca estava lá embaixo à minha espera, creio que terá dito ou ele sai ou eu vou ter com o Primeiro-Ministro, o professor Marcelo Caetano, naturalmente, e saímos dali às 4 da manhã, fomos para a Igreja dos Mártires, que era onde vivia o Sr. Patriarca, fomos para a cozinha, o Sr. Patriarca preparou-me, porque eu estava com fome, quer dizer, desde o pequeno almoço do dia anterior, com uma fatiazinha de bolo rei que me deram a dado momento lá na DGS. E foi, enquanto o Sr. Patriarca me estava a preparar uma comida, foi a primeira refeição que eu tomei na minha vida preparada por um patriarca. E então eu fiz o relato verbal do que se tinha passado. Ao contrário de outras vigílias pela paz, o caso da Capela do Rato distingue-se pela violência empregue pela polícia, o que, segundo a historiadora Paula Borges Santos, se explica pela ligação a uma força política. O regime atua em relação aos católicos e a não crentes que estavam na vigília da Capela do Rato de uma forma mais violenta, invadindo o templo, fazendo prisões, colocando a polícia de choque naquele espaço, porque houve uma associação direta da vigília a uma força política, as Brigadas Revolucionárias, que utilizaram pela primeira vez a combinação de um evento eclesial com uma ação política que envolveu pela primeira vez violência armada. O episódio da Vigília da Capela do Rato originou comunicados do Ministério do Interior e uma intervenção do Presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Motivou o debate na Assembleia Nacional e causou também discussão no seio da Igreja, naqueles dias em que a luta contra a guerra, em nome da paz, se fazia ouvir cada vez mais. No próximo episódio, olhamos para a ação católica e para o papel que desempenhou na formação e na consciência política de milhares de jovens que aos poucos foram questionando a ditadura. A nossa vida cotidiana era completamente controlada. Isto era um grito de liberdade. Igreja e Liberdade é um podcast produzido, narrado e escrito por mim, Ana Catarina André, com sonorização de Diogo Casinha, coordenação editorial de Catarina Santos e Pedro Leal e contextualização histórica de Paula Borges Santos, numa parceria com o IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais. Neste episódio foram usados sons do arquivo da RTP
bem como as músicas Pedro Soldado, interpretada por Manuel Freire, e Cantata da Paz, interpretada por Francisco Fanhais.